Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. E nessa época eu não era nenhum anjo. Não vou mentir também que eu não era custosa. Eu era sim. Mas esse fato em si, eu fui muito injustiçada e eu nunca esqueci. Eu vou tentar explicar. No bairro tinha um rapaz que eu não tinha nem muita intimidade com ele, nem conhecia bem, sabe? E ele inventou assim pra namorada dele que eu tava levando carta de uma prima minha pra ele, entendeu? Eu tava tipo fazendo cupida entre os dois, sendo que essa prima minha eu também quase que não tinha nem contato com ela. Até hoje eu não entendo o porquê, de onde e o porquê surgiu essa conversa. E aí é claro que essa namorada dele veio tirar satisfação comigo, sabe? E foi o maior bafafá. E já que os outros envolvidos nessa história tinham entre seus 17 e 18 anos e eu só tinha 12, então em quem as pessoas estavam acreditando? Neles, né, que já tinha 17, 18 anos e eu era só uma criança. E aí, no meio dessa confusão, eu tava sendo muito ofendida e tudo, eu resolvi contar pro meu pai. Porque eu pensei assim, meu pai vai me defender, né? E outra, eu não achei que meu pai fosse pensar que eu era culpada, porque se eu fosse culpada, eu ia chegar com a minha própria boca e ia contar pra ele. Não, eu ia fazer de tudo pra esconder dele, né? E aí eu, muito inocente, fui e contei pra ele. E nesse final de semana, como em todos os outros, meu pai tava bebendo, porque todo final de semana meu pai bebia. E aí nisso eu contei pro meu pai e ele já saiu muito nervoso pra tirar satisfação com esse povo e eu achando, né, que era pra me defender e tudo. Mas quando chegou lá, não, ele ficou ouvindo caladinho tudo que ele estava falando e tipo, ele estava cagando em cima de mim e meu pai ficou caladinho ouvindo, dando tipo assim, razão pra ele, sabe? E aí depois disso tudo ainda saiu me arrastando de volta pra casa. E quando chegou em casa, ele já tava bem tonto, ele virou pra mim e falou assim: "Ah, eu acredito que você tenha feito isso mesmo, que você é uma piranha cuviteira". Sério, gente, ele falou isso pra mim, uma criança de 12 anos. E tipo, aquilo me bateu uma raiva tão grande, porque eu não sei se vocês já sofreram alguma injustiça. É horrível você ouvir uma coisa pesada dessa do seu próprio pai por uma coisa que você não fez. Como eu falei, eu não era nenhuma santa. Se eu tivesse feito, não tinha me doído e não tinha me dado tanto ódio igual me deu. Que eu juro que eu era inocente, eu não sei por que que surgiu essa história. Então tá bom. Eu fui tomar banho, sabe? Chorei, chorei, chorei com muita raiva, muita mágoa. E aí quando eu saí do banheiro, né, disfarcei, fechei a cara, minha madrasta foi e me avisou assim que ela e meu pai iam pra casa do irmão dela e que era pra eu cuidar dos meus irmãos, que eu tinha mais 4 irmãos pequenos. Tá, e eles foram. E aí já tava de noite, sabe? Eu fiquei esperando meus irmãos dormir. E aí, quando eles dormiram, eu peguei umas pecinhas de roupa, coloquei dentro dessa bolsa e sumi. Primeiro eu saí desorientada, chorando, pensando aonde que eu ia, porque era de noite, eu tava com medo, porque eu era uma criança só, gente. Querendo ou não, eu só tinha 12 anos. E aí, então, eu resolvi ir pra casa de uma amiga que era bem no bairro mesmo, era bem mais lá pra cima, meio que longe da minha casa, mas era no bairro. Porque eu não sabia pra onde que eu ia, uma criança sozinha de noite sem dinheiro. Então eu fui pra casa dessa amiga mesmo de começo. E aí, chegando lá, eu lembro que eu só ficava chorando, chorando, chorando. E essa amiga minha, ela não morava com os pais dela, sabe? Ela morava com a irmã mais velha dela. E eu ficava assim, pensando pra onde eu ia, sabe? O que que eu ia fazer e chorando. Hoje em dia eu não tenho a noção 100% real do tempo que eu passei lá. Mas eu acho que eu passei entre 3 a 4 horas lá na casa dela. Até que não sei como meu pai e minha madrasta conseguiu me achar lá. E quando meu pai chegou lá, sabe qual foi a primeira coisa que ele me falou? Ele falou assim: você dá graças a Deus que o povo ficou me enchendo o saco pra te procurar, porque por mim eu não vinha. Gente, eu juro por Deus que ele falou isso, desse jeito. E a minha madrasta ficou brava comigo, né? Como eu saí, larguei meus irmãos sozinhos. E tipo, eu fiquei muito chateada, muito magoada. E sem entender o porquê que aquela história surgiu, por que inventaram aquele nome. Eu não sei se de repente ele tava aprontando com ela mesmo e quis jogar um laranja na situação pra poder se livrar da culpa, eu não sei. Depois de velha também eu nunca procurei ir atrás pra saber, né? Deixa pra lá, mas eu vou falar uma coisa: a mágoa desse tipo de coisa, ela fica pra sempre no coração. Então eu acho assim que a gente, pai, você mãe, você tem que pensar 2 vezes antes de falar certas palavras pro seu filho, porque aquilo pode ser um carimbo no coraçãozinho dele. E essa história não é minha, foi apenas uma interpretação de uma das histórias que eu recebo lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui na sua telinha. E também vai estar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Deixe seu joinha pra estar sempre me ajudando, como eu sempre peço. Se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro das próximas histórias. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E se puder, por favor, compartilhe nas suas redes sociais. E é isso.
Beijão, fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau!